Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre transição de carreira. Será que é possível a gente mudar de carreira, talvez já tendo uma carreira estabelecida? Como que a gente faz isso? Como que a gente se organiza para transformar a nossa vida profissional? Como a gente consegue fazer isso e como que a gente consegue transformar a nossa vida profissional? Vou contar um pouquinho da minha experiência e espero te ajudar com esse vídeo. Se desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilha com aquele amigo ou aquela amiga que está pensando em mudar de carreira. Bora? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre transição de carreira. Vou contar um pouquinho da minha experiência e te dar algumas dicas de como você pode se organizar caso esteja pensando em mudar de carreira. Eu tenho percebido que nos últimos tempos tem aumentado a quantidade de pessoas frustradas com as suas carreiras, pensando em transformar, pensando em mudar, mas às vezes por já estarem estabelecidas na profissão ou até estáveis financeiramente, acreditam que não seja mais possível essa transição de carreira. Mas eu digo que com planejamento, com organização, com foco, é possível a gente transformar. Claro, se a gente for abrir mão de tudo, de um dia para a noite, simplesmente acordei, não quero mais trabalhar nisso, não quero mais fazer isso e largar tudo, fica muito mais difícil, pode ser muito mais frustrante e às vezes pode não dar certo. Então a gente precisa ter o foco, entender, se planejar, se organizar, estipular metas e gradualmente talvez ir transformando a nossa carreira e redirecionando ela para um caminho do qual a gente realmente entende que faz sentido, realmente a gente vai se sentir realizado e que a gente não precisa ficar naquele lugar que nos foi colocado ou no lugar da frustração pela carreira ter ido por um outro caminho, ou de ser a mesma profissão, mas talvez dentro dessa profissão uma área diferente. Então eu vou contar um pouquinho da minha experiência, contar para vocês o que me ajudou e espero que possa te ajudar também a se permitir pensar, talvez planejar e entender o que pode ser saudável aí para você. Eu terminei o ensino médio e logo fui para a faculdade. Eu tinha de 17 para 18 anos e eu sempre fiquei entre administração, arquitetura, psicologia. Fiz um curso de edificações enquanto eu fazia o ensino médio, mas não me agradou, vi que não era para mim, então eu já descartei. E fiquei entre administração e psicologia. Na época, eu via administração como uma forma mais fácil de entrar no mercado de trabalho. Não tinha maturidade, não pesquisei muito, acreditava que se eu fosse psicóloga eu ia me envolver com os pacientes e não ia ajudar, o que muita gente tem essa ideia da psicologia. E decidi ir para a área da administração. Fiz administração, gostei do curso, entendo que eu tinha que ter feito administração lá na época. Logo entrei no mercado de trabalho e o mercado foi me direcionando, por a administração ser uma área muito abrangente, as oportunidades foram surgindo na área financeira. Fiz um MBA depois, fiz uma especialização, fui me aprofundando na área da administração e das finanças, área de controladoria, mas eu sentia que aquilo não me preenchia de alguma forma, de que eu estava trabalhando ali e que eu poderia fazer mais, que eu poderia ajudar de uma outra forma, que eu poderia. Eu sentia que meu tempo estava sendo desperdiçado ali. E trabalhando numa empresa, em horário comercial, um horário mais fechado, eu já pensava em ter filhos na época, e eu ficava imaginando como que eu conseguiria conciliar. E me dava angústia de pensar que talvez o meu filho ou minha filha ficaria o dia inteiro com alguém, eu trabalhando sem um objetivo maior, sem ver sentido naquilo que eu fazia, e também perdendo muita coisa da minha família. E pensando nisso, eu tive uma crise existencial e na minha análise pessoal, eu entendi que isso não era mais o que eu queria para mim. E fui pesquisar psicologia, fui entender, fui atrás de cursos, de faculdades na minha região, e eu encontrei uma que eu me identifiquei com a grade, com o método de ensino, e arrisquei. Na época eu estava noiva, se eu não me engano, eu estava para noivar, mas a gente já estava se planejando para casar. E conversei com ele, meu marido, que na época era namorado, e a gente decidiu dar um passo para trás. Então, como eu teria que pagar a minha faculdade, eu iria, né, tirar esse dinheiro do orçamento nosso que a gente estava guardando para comprar uma casa, um apartamento, eu tiraria esse dinheiro, a gente economizaria em tudo e eu faria a minha faculdade. E tudo que a gente fez, quanto casamento, quanto casa, quanto carro, foi pensado que só o salário dele bancasse as contas
para que quando eu me formasse, eu conseguiria sair do meu trabalho, sair da minha área e focar na clínica, que era o que eu sempre quis e que é onde eu me identifico e trabalho até hoje com isso. Então, aí que entra já o planejamento. A gente se planejou mesmo antes de eu começar a faculdade. Ele me apoiou e a gente decidiu fazer por assim, ter um custo de vida bem menor para que eu tivesse essa liberdade de transitar. A gente economizou o máximo que pôde e eu fui fazer a faculdade. Ao longo da faculdade foi me confirmando de que meu lugar era a clínica, eu comecei a ver sentido nisso. Com os estágios, eu comecei a me identificar cada vez mais com isso. Durante a faculdade, eu fiz todo um trabalho em paralelo. Eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, e quando dava, eu ia em seminário, grupos de estudo, eu ia buscando além. E sempre foi me confirmando que a clínica era o meu lugar, eu teria um horário flexível, eu teria como conciliar com essa questão da família, que para mim é muito importante, e eu estava vendo sentido nisso. No último ano, eu fiz o estágio já clínico de atendimentos e foi onde eu bati o martelo. Uma professora minha me chamou, ela é da área organizacional, e perguntou se eu queria fazer, eu e mais alguns outros alunos, ela deu a oportunidade da gente fazer um planejamento de carreira, da gente se organizar. E com ela eu me organizei, onde eu iria atender, aluguel de sala, o lugar mais econômico possível, onde eu conseguiria me divulgar. Ela deu a sugestão de eu fazer pequenas palestras para as primeiras turmas de psicologia lá da faculdade, de eu contar um pouquinho da minha experiência, e eu tive muitos pacientes vindos de lá. A gente teve a oportunidade de trazer os nossos pacientes também, que a gente atendia lá na clínica da faculdade. Então, eu já fui me organizando, entendendo passo a passo o que eu deveria fazer para atrair pacientes, para eu conseguir me sustentar, e o meu objetivo no início era que a clínica se pagasse. A clínica pagando as despesas dela, eu já estava feliz. E aí eu fui transformando a minha carreira. Eu me formei em dezembro, e em setembro eu fui dispensada do meu trabalho. E aí bateu o desespero, né? Porque a princípio eu iria conciliando até a clínica andar, e aí eu consegui viver só da clínica, mas não foi isso que aconteceu. Conversei, na época eu já estava casada, eu casei no último ano de faculdade, então eu já tinha conta para pagar, já tinha, né, todos os é, já estava tudo estabelecido. E por a gente ter feito aquele planejamento lá atrás do salário somente do meu marido bancar a casa, foi possível a gente não entrar num desespero maior. Então a gente economizou mais ainda nesses meses. Eu já estava fazendo esse planejamento e em janeiro eu consegui alugar uma sala. Eu aluguei dividindo com um colega meu que se formou comigo e a gente começou a atender junto na mesma sala. Ele tinha os horários dele, eu tinha os meus horários. E assim foi. A clínica foi crescendo, a clínica foi andando. E hoje eu estou já no meu espaço, só meu, da maneira como eu desejei. E tenho a minha clínica e vivo da minha clínica. Muita gente, inclusive professores da época, me falavam que viver de clínica não era possível. Amigos próximos falavam isso também. E eu estou aqui de prova viva de que é possível desde que a gente tenha persistência, desde que a gente veja sentido, desde que a gente entenda que é isso que a gente quer fazer, porque muita gente vai falar mal, muita gente vai ser contra. Tem muita gente que não conseguiu bancar? Tem, mas a gente precisa entender o nosso, o que faz sentido para a gente se dedicar. Pode dar certo? Pode. Pode dar errado? Pode. Mas às vezes é preciso tentar. Então, essa foi a minha experiência e eu agradeço muito a Mariana lá do passado, que decidiu sacrificar algumas coisas, abrir mão de algumas coisas, para que eu hoje estivesse aqui satisfeita, realizada, entendendo que é aqui o meu lugar, é na clínica que é o meu lugar, e que eu posso conciliar com a minha família, conciliar com a minha filha, e que hoje, a Mariana de hoje também está abrindo um outro espaço de conversa, um outro espaço de troca, que é aqui, conversando com vocês. E se eu puder ajudar vocês um pouquinho, como eu ajudo os meus pacientes, eu acho que vai ser muito bacana. Então, a gente está sempre em mudança, sempre entendendo o que faz sentido, o que não faz, e essa é a minha experiência. Diante disso, o que a gente pode pensar e que te ajude a se organizar para você também ter essa mudança, caso seja isso que você deseja? Primeiro de tudo, é entender a sua carreira atual.
O que ela te frustra? O que ela te motiva? O que te fez buscar essa primeira profissão? Se foi a vida, se foi o destino, se foi você mesmo, se foi alguém que te influenciou. Eu acho que, primeiro de tudo, é entender onde a gente está. O que é hoje? O que é legal? O que não é legal? O que você gosta? O que não? Porque só a partir disso a gente vai entender qual é a nossa realidade real e entender o que a gente quer para o futuro. O que talvez a gente gostaria de manter, o que a gente não gostaria de manter. Às vezes a gente vai entender também diante dessa reflexão que não é uma questão da carreira, mas talvez do lugar em que a gente está. Então, não sei, um engenheiro, por exemplo, talvez esteja numa construtora que só faz prédios comerciais e talvez o seu sonho seja trabalhar por conta ou construir casas, construir shoppings, não sei, né? Eu não tenho propriedade para essa área, mas foi um exemplo que me veio da gente entender que talvez não seja a carreira, mas seja o lugar em que você está. Então é por isso que é importante a gente ter essa primeira reflexão do lugar onde a gente está, o que faz bem, o que não faz. Porque só a partir disso, só da gente entender o nosso hoje, é que a gente consegue pensar lá na frente e entender o que a gente quer lá na frente. Primeiro de tudo é entender o que a gente gosta de fazer. É ajudar o outro, é trabalhar sozinho, é trabalhar em grupo, é trabalhar na rua, é trabalhar em casa. O que a gente gosta de fazer? Como que a gente se vê ganhando dinheiro? Qual é o nosso objetivo? Será que a gente tem algum? Será que não? Será que isso é claro ou não para a gente? É a primeira coisa, da gente entender o que a gente gosta. Como que se a gente pudesse, né, sonhar. Vamos ampliar o olhar. Pode escolher qualquer coisa. Será que vem algo em mente? Será que tem algo aí? Será que tem algo que brilha o olhinho? Vamos, acho que é a primeira coisa que a gente entendeu, o que a gente gosta e também o que a gente não gosta, o que a gente não quer de jeito nenhum, é entender o que realmente é necessário para mudar. O que a gente precisa fazer para mudar, o que a gente precisa transformar e o que a gente precisa manter. Esse é o primeiro norte nosso, vai ser o que vai nos guiar nessa mudança. Tá bom, entendi que eu quero mudar de carreira, é isso, não é o lugar que eu tô, não é uma frustração momentânea, não me vejo aqui, não é isso, quero mudar. Como que eu faço? Vamos para algumas tarefas práticas. Vou colocar alguns pontos práticos para a gente pensar melhor e você também se organizar melhor, tá? Primeiro de tudo, o que eu gosto de fazer, como eu falei lá atrás, o que eu gosto de fazer, o que brilha meus olhos, como que eu me vejo, se eu pudesse sonhar qualquer coisa, o gênio da lâmpada viesse aqui e falasse, você vai trabalhar com o que você quiser, o que você desejaria? Eu acho que é isso. O que eu gosto? Esse gostar, ele é um hobby? Ele faz parte de alguma coisa que hoje te distrai, que hoje faz você se abstrair das outras coisas? Então, eu tenho um hobby de pintar quadros, eu quero viver de pintar quadros, eu quero viver de arte. Tá, mas esse hobby vai virar uma profissão. Será que a gente consegue ter uma outra válvula de escape? Porque também é importante a gente ter algo que a gente saia, que a gente abstraia, que a gente consiga fugir da realidade de vez em quando. E entender que esse hobby de pintar quadros vai ser um trabalho. Então ele pode ficar pesado, porque eu tenho a obrigação de pintar quadros, porque se eu não pinto, eu não vendo, não tenho dinheiro, não pago minhas contas. Então, entender também, é um hobby hoje, é prazeroso, vai continuar sendo prazeroso na obrigação de pintar esses quadros? E vou ter um outro hobby, vou ter alguma outra válvula de escape, como que eu vou abstrair isso? Porque a gente fica só na obrigação e isso também não é saudável e pode gerar mais frustração ainda. Essa nova carreira faz sentido para mim? O que eu vou fazer? Qual é a parte burocrática dessa profissão? Então, pensando, pintar quadros, tá, eu quero pintar, viver de pintar e vender quadros. Mas onde eu vou vender esses quadros? O que eu preciso fazer para monetizar esse meu hobby? É visitando galerias, parceria com galerias, é vendendo nas redes sociais, é expondo em algumas áreas da cidade? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou transformar isso em uma carreira? Eu acho que trazer o prático da coisa, da gente não ficar só no sonho, só na fantasia. Então tá, na prática, eu sei que não é só pintar o quadro. Eu preciso pintar, eu preciso ter uma estratégia, eu preciso talvez buscar o público que queira a minha arte. É uma arte abstrata? Qual que é o público que busca mais essa arte?
de entender qual é a parte prática, como fazer isso na prática. Outra coisa, eu me vejo fazendo isso para sempre? Claro, eu sou a primeira aqui que fala que nada é para sempre, nada precisa ser tão estático. Que bom que a gente pode mudar, que bom que a gente pode transformar. Mas por que eu coloquei esse ponto? Porque senão a gente vai ficar frustração em frustração, frustração em frustração. E às vezes não é a carreira que está ali nos frustrando, é a gente mesmo de não estar se entendendo, de não estar se buscando, de não estar percebendo o que faz sentido para a gente. E aí a gente vai num looping infinito de tentativas, não se encontra em nada, e ao invés da gente voltar o olhar para dentro e entender o que está acontecendo, a culpa vai ser sempre da profissão, a culpa vai ser sempre do mercado, a culpa vai ser sempre do governo, a culpa vai ser sempre dos outros e nunca da gente. Então, eu me vejo fazendo isso para sempre, me brilha os olhos pensar que eu posso fazer isso para sempre, mesmo com as burocracias, mesmo com os percalços. A gente precisa entender se mesmo com a parte penosa, porque todo trabalho tem a sua parte ruim, mas mesmo com essa parte ruim, me vejo fazendo isso? Faz sentido para mim fazer isso? Eu preciso de um curso, eu preciso de uma faculdade, eu preciso de uma especialização, né? Trazendo até o meu caso, por exemplo. Não tinha como eu ir para psicologia sem ter que fazer uma nova faculdade. Eu até tive uma professora que na época falou, não acredito, você já fez faculdade, pós-graduação, MBA, e você está aqui numa outra faculdade, né, meio que começando do zero. E eu falei para ela, professora, ou eu fazia isso, ou eu ia ficar frustrada na minha carreira a vida inteira. E ela falou, é verdade. Que bom, então, que você está aqui. É trabalhoso, é difícil, foram 5 anos de novo ali, já foi 4 da administração e depois mais 5 da psicologia. E foi 5 anos ali, todo dia, de segunda a sexta, trabalhando e indo para a faculdade, trabalhando e indo para a faculdade. Então, talvez se não precisasse de uma faculdade, ou fosse um curso, ou fosse uma especialização, talvez. Então, acho que é pensar nisso. O que eu preciso fazer? Qual é a parte técnica, burocrática? Eu preciso abrir uma empresa? Eu preciso de alvará? O que eu preciso na prática para transformar e mudar essa carreira? Eu preciso de um espaço? Eu preciso. O que ela me exige? O que demanda? Como que eu me organizo para isso? Eu tenho possibilidades? Eu tenho recurso? Eu preciso guardar recurso? Como que é isso? O que eu preciso de início para começar essa carreira. Uma coisa que é muito legal também da gente fazer é conversar com profissionais que já estão na área. Qual que é a experiência deles? Quais são as frustrações? O que eles fizeram lá atrás que foi errado? O que eles entendem que ajudou eles crescerem na profissão? A gente sempre usar a experiência do outro a nosso favor, para a gente não ficar repetindo isso. É meio que a gente encurta o caminho. Então, conversar com profissionais, se você tem oportunidade, é bem legal também. Tá? Outra coisa, muito importante, financeiro. Como que a gente se organiza financeiramente? É uma carreira que eu consigo conciliar com a minha atual por um tempo, até ela andar sozinha e eu conseguir mudar? Ou não? Vai me exigir 100% do tempo, então eu preciso talvez ter uma reserva para pagar as minhas contas até ela conseguir, até essa nova carreira conseguir deslanchar. A gente precisa também pensar nessa parte prática, porque a gente vive numa sociedade em que a gente precisa pagar conta, a gente precisa de dinheiro para viver. Então, quanto de recurso eu preciso ter talvez guardado, eu vou conseguir conciliando, como que vai ser esse início para você estar respaldado financeiramente, para isso não se tornar um problema lá na frente, uma frustração, uma cobrança, uma angústia muito maior, até de você perder o foco nessa nova carreira. Uma coisa que é muito legal, que linka um pouco com aquela questão de conversar com outros profissionais, é fazer networking. Eu não gosto muito dessa palavra porque eu acho que ela é muito corporativa e eu não sou do corporativo, mas nesse caso eu acho que ela é bem legal. Então, participar de eventos na área que você deseja, participar, sei lá, de grupos de estudo. Eu, por exemplo, eu participava muito de grupos de estudo quando tinha simpósio, quando tinha congresso, quando tinha algo que estava acessível para mim, eu conversava com pessoas, fiz muito contato com professores. Eu tenho professores da época, de mais de 6 anos atrás, que até hoje me encaminham pacientes. Da gente ir conversando, da gente ir se mostrando para o outro, para fazer essa troca, para ter essa troca e de já ir se ambientando com o mercado, com pessoas da área, para que também facilite, para que tenha essa coisa da indicação, tenha essa coisa de facilitar o seu processo, ter experiências novas. Eu acho que isso é muito importante, a gente não ficar, não se isolar, da gente ver o todo da profissão que você busca. Uma coisa que eu pensei muito quando eu mudei de carreira e eu sofri muito, mas eu não deixei abater e eu trago isso para vocês, é não ter medo do julgamento.
muita gente vai te julgar, muita gente vai falar que você tá doido, que você tá doida, que isso não é legal, que nessa altura da vida, pra quê? Fica aí onde você tá. Nossa, não, não vai dar certo. Isso é o que a gente mais vai ouvir. Mas, já linkando com outra dica, é importante ter foco, ter disciplina, porque o julgamento do outro fala muito mais sobre o outro do que sobre a gente. E se a gente entendeu, se a gente fez toda essa tarefinha que eu coloquei, da gente se organizar, planejar, entender o que faz sentido, conversar com pessoas da área, se organizar financeiramente, burocraticamente, se planejar bonitinho, colocar o passo a passo do que a gente precisa fazer e persistir, a chance de ter sucesso é muito grande. Então, não olhar para o julgamento, não pegar para si o julgamento, devolve para o outro, entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu sei que é difícil, eu sofri muito isso com pessoas da área, com amigos, com pessoas da família, mas eu persisti, eu tive o foco e eu entendia que isso era o que me fazia brilhar os olhos, aqui era o meu lugar, na clínica era o meu lugar e que eu precisava disso. E deu certo, funcionou, vem dando certo, tô rica? Não, mas a gente vai construindo, eu tô feliz profissionalmente, e se eu tivesse me deixado levar pelos julgamentos e por tudo que vieram me colocando, depositando em mim, eu não estaria feliz hoje como eu tô. Claro, teve muita gente me apoiando, me ajudando, familiares, amigos também, que me ajudaram, me apoiaram, acreditaram em mim, que isso também me deu muita força. Então, se você tiver um companheiro, uma companheira, um amigo, alguém ali para te ajudar, vai ser muito bacana também para te apoiar. Acho que é muito legal nos dar força. Minha análise pessoal também me ajudou, porque foram tempos de frustração, tempos de alegria, de entender também que a gente tem o tempo de plantar, o tempo de ver florescer e o tempo de colher, e que nem sempre é no nosso tempo, mas se você se manter no foco, se você manter a sua disciplina, a chance de dar certo é muito grande, vai dar certo. Então, eu acho que é não perder a esperança, e da gente também não ficar naquele lugar que já está dolorido, que a gente já não cabe mais. A gente precisa também entender que lugar que a gente quer ocupar e se permitir ocupar esses espaços que a gente entende ser nosso por direito. Para encerrar, comece. Se a gente não der o primeiro passo, se a gente não se permitir, a gente sempre vai ficar no e se, e se, e se. E o tempo é agora. Então, se planeje, se organize e comece. Que você tenha muito sucesso. E o que precisar, eu tô aqui. Bom, é isso, pessoal. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Deixa aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, se você tem alguma sugestão e também se você tem mais alguma dica e até sua experiência, caso você também tenha transformado a sua carreira, mudado de área, enfim. Deixa tudo aqui embaixo que eu vou adorar conversar com vocês. Se você gostou desse vídeo, eu peço que se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal, deixe o seu like e compartilha com aquele amigo ou aquela amiga que está pensando em mudar de carreira. Eu fico por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.